sabermos que, em termos de teologia, nós chamamos de aquilo que no latim chama-se sensus divinitate. O que é sensus divinitate? O sensus divinitate é a semente da religião que se encontra dentro de cada ser humano. Repare que o nosso debate aqui não é sobre se Deus existe ou não, mas o nosso debate aqui é sobre o cristianismo e a espiritualidade africana. Para dizer o seguinte, e eu postei hoje no meu Facebook, os africanos não são os africanos, já que eu falei do senso divinitate, essa semente da religião você encontra e está comprovado do ponto de vista histórico e antropológico, onde quer que houvesse ser humano, aí há a crença num ser supremo ou em seres. As pessoas acreditam ou num único Deus ou em vários deuses. E bem como aqui nos comentários, já ouvi pessoas a falar em bruxaria, feitiçaria. Então é isso, prestem bem atenção na explicação que o pastor Sihanouk Monteiro vai dar para vocês. Existe um Criador dos céus e da terra. Nós, seres humanos, na pessoa do nosso primeiro ancestral, que é Adão, tínhamos uma comunicação, ou o homem tinha uma comunicação direta com Deus, que foi interrompida pelo pecado. E a Bíblia própria relata que os homens começaram a buscar a Deus, isso se encontra em Gênesis. O que significa que a religião partiu do monoteísmo ao politeísmo, na crença de um único ser supremo ao vários deuses. Do monoteísmo ao politeísmo, contrário daquilo que dizem alguns cientistas e antropólogos, que a religião partiu do politeísmo, da crença de vários deuses, e à medida que o homem foi evoluindo, passou a crer num único Deus. Então, nós africanos, nós em África também temos o conceito sobre Deus, que dentro das nossas diferentes etnias, denominamos vários nomes. Por exemplo, falei aqui do monoteísmo. Nós também temos aquilo que é conhecido como o monoteísmo banto, que uns falam Nzambe, outros falam Fumo, outros falam Suco. O Sulano, o Bakongo ou o Kimbundo não acreditam em Deus diferente. É um único Deus, mas que expressamos com línguas e linguagens diferentes. Então, o Nzambe, que nós falamos Nzambe, é mesmo o Deus dos europeus, é o Deus dos asiáticos, é o Deus dos africanos. Não existe um Deus que criou os africanos, um Deus que criou os europeus, um Deus que criou os asiáticos. Agora, o problema é, falei que tem Deus, agora a diferença é como o homem em cada localização que se encontra percebe sobre este Deus. E à medida que eu vou falando, eu já vou indicando livros para ajudar aqueles, há muitos cristãos que estão aqui também a ouvir. Tem este livro aqui, O Fator Melquisedeque. E depois aqui vai dizer o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. O fator Melquisedeque. Melquisedeque é um homem que apareceu no livro de Gênesis, a qual Abraão deu o dízimo e foi abençoado por ele. Um homem cuja Bíblia não diz a sua genealogia. Então, o fator Melquisedeque é o quê? Esse missionário Don Richardson, ele vai dizer que em cada cultura Deus deixou um rastro. Então, não significa só que é bruxaria. Não, nós africanos, quando falamos Nzambe, eu podia perguntar aqui ao Ginga Kandimba quem é que ele falou do Nzambe, onde é que ele ouviu, e a pessoa que ele ouviu também, quem ele falou desse Nzambe. Agora, o que eu estou a dizer é o seguinte, esse ser supremo, que é o único, que é o criador dos céus e da terra, que é o próprio Nzambe, e alguns afrocratas fazem confusão, dizem que não, o Nzambe é nosso Deus dos africanos, os europeus vêm nos trazer outro Deus. Não. Nzambe é o mesmo que criou todo mundo. Ok. É o Ngana Nzambe, que é o Senhor Deus, um Fumo, a Suku Yang Suku, é o Deus Supremo. Este Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, deixou o seu rastro em cada cultura. Assim como nós também, nós africanos. A diferença está onde? Está naquele a quem Deus enviou para servir de intermediário entre ele e nós. Você vai ver que o Ginga, e não só o Ginga, todos os afrocentistas vão falar dos quê? Dos ancestrais. Se há uma coisa que une todos os bantus, porque quando falamos de África, nós somos mais de 1000 grupos étnicos.
Entre os bantus, falei aqui que existe uma crença que liga todos os bantus, que é o culto aos ancestrais. Quer dizer que para os bantus, Nzambe está longe, está distante. Mas para você se conectar ou falar com Nzambe, você precisa de intermediário. Esses intermediários para os africanos são os ancestrais. Mas a Bíblia mostra que há um único intermediário que Deus enviou para nos religar. A palavra religião, as pessoas perguntaram sobre religião. A palavra religião vem de religar, do latim, religar, tornar a ligar. Quer dizer que eu falei que no princípio estávamos ligados com Nzambe, estávamos ligados com Deus. O pecado causou uma ruptura que separou-nos de Deus. Então precisamos que alguém intermedia o nosso contato com Deus. Enquanto os africanos vão dizer que são os ancestrais é que vão intermediar o nosso contato com Deus, os cristãos dizem que não. Deus enviou o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Aqui vou entrar numa outra deixa, dizendo o seguinte, já que o Ginga mencionou aqui, o Felipe Vidal, num debate que o Felipe teve lá com as irmãs, ele disse que Jesus Cristo é o salvador dos judeus, nós também temos nossos salvadores. Aqui é um erro crasso. Por quê? Porque o pecado que eu falei aqui é universal. Não existe parte no mundo algum que não haja pecado. O pecado invadiu toda a espécie humana, quer seja europeu, asiático, africano. E já que o pecado é universal, nós precisávamos também de uma salvação que fosse universal. Então o cristianismo não é uma religião regional. O cristianismo é uma religião universalista, o que significa que todo mundo é convidado a se tornar um cristão, quer seja ele africano, quer seja ele asiático, quer seja ele europeu, quer seja ele americano. Todos, sem distinção de raça, de cor, de etnia, de língua, são convidados a se tornarem cristãos. Então, esse Deus, que é o próprio Nzambe, que Deus, o único ser supremo, criador do céu e da terra, ele manifestou-se. Por isso é que eu perguntei aqui do Nzambe, que os africanos falam, quem que te falou dele? É claro que eu sei que a nossa religião tradicional africana foi feita por via da oralidade. Então, esse Nzambe é que manifestou-se, porque ninguém ia saber sobre Deus se Deus próprio não falasse dele. Estás a ver, Ginga? Antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já era. Mas ele, para se manifestar, ele primeiro precisou criar.